Boa tarde, salve Maria Imaculada. Dando continuidade ao livro, que nós estamos lendo, nós vamos fazer a segunda parte agora do 5º capítulo. Então vamos continuar com as nossas perguntas. O que acontece se um consagrado cometer um pecado mortal? O fato de ser consagrado torna os pecados mais graves ainda? Se um consagrado cometer um pecado mortal, ocorre com ele o que ocorre com qualquer outro batizado, ou seja, perde a graça de Deus e coloca-se no caminho do inferno, até que arrependido se confesse com o sacerdote e se reconcilie com Deus e com a Santa Igreja. Então, como com as pessoas que também não são consagradas, é da mesma forma. O fato de sermos consagrados não torna os nossos pecados mais ou menos graves, Continua com a mesma gravidade. Como posso lidar com o medo de não conseguir honrar Nossa Senhora? Este tipo de medo, geralmente, é resultado da imaturidade espiritual e da pouca confiança em Deus. Um dos efeitos da consagração na alma da pessoa que busca vivenciar essa entrega é justamente o aumento da confiança em Deus e a mudança na forma de se relacionar com Ele, pois Nossa Senhora nos ajuda a superar o medo de Deus e nos leva a vê-lo como um Pai bondoso que nos ama eternamente, em quem podemos confiar plenamente. Então ela nos ajuda nisso, ela nos encoraja, Não precisa ter medo. Depois da consagração, é necessário modificar o modo de se vestir? Também ficam proibidos os adornos ou maquiagens? Tudo que em nós não estiver de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos mudar, independente de sermos ou não consagrados. A vantagem como consagrados é que teremos uma graça especial para isso, uma vez que nos entregamos completamente a Nossa Senhora, justamente para que ela nos ajude a fazer cumprir em nossa vida a vontade de Deus, fazendo o que lhe agrada e rejeitando o que ele não quer. Isso naturalmente vai acontecendo, A gente vai querendo se distanciar de coisas que a gente vê que não seria a vontade de Deus, que não seria a coisa que Nossa Senhora faria. Então isso é uma coisa meio que automática, então também não tem necessidade dessa preocupação a respeito das vestimentas, tá bom? E em relação às maquiagens, pode ser uma coisa mais discreta, mais suave, Não precisa deixar de usar. No que se refere aos adornos e pinturas, vale a descrição e o bom senso, Como eu falei, a descrição, ser uma pessoa discreta. Nunca se mostrar de maneira espalhafatosa, exagerada, regalada ou chamativa, mas sim ser discreta e modesta. Em outras palavras, nunca se apresentar de uma forma que Nossa Senhora não se apresentaria. Essa é uma regra geral, Então confirmando mesmo o que eu disse. Ser como a Virgem Maria, Tentar ao máximo ser como a Virgem Maria. Não querer aparecer demais, não ser sensual, claro. E ter aquele pudor, que ela sempre teve. Uma senhora ou senhorita consagrada pode continuar usando calças compridas? A consagração não traz consigo nenhuma norma de conduta específica, mas renova os votos do batismo pelos quais renunciamos o pecado e todas as obras de Satanás. A calça em si não seria pecaminosa, se fosse frouxa ou se usasse uma camisa ou camiseta que tampasse os quadris de forma a não permitir-se retratar e expor o corpo da mulher. Ou seja, você tem que ver a forma como você vai se vestir, se é uma forma adequada, que não vai chamar atenção, que não vai sensualizar, que não vai escandalizar. Sendo assim, pode-se usar calças mesmo. Por exemplo, na Europa é muito complicado que uma pessoa sempre use saias, Em algum momento você tem que usar calças porque pelo frio, É uma questão até de sobrevivência. Então, sim, pode usar, mas a gente tem que saber mesmo moderar o estilo de roupa que nós usamos. Eu, por exemplo, uso calças bastante vezes aqui. Hoje, por exemplo, está um sol lindo, não é necessário. Mas, de vez em quando, a gente precisa mesmo, não tem como. Como viver a modéstia de Maria sendo homem? A modéstia é uma virtude que vale para todos, homens e mulheres. Refere-se à sobriedade e pureza no modo de se vestir, de falar, de olhar, de brincar e demais áreas do comportamento. Então não é só se vestir, é como você fala com as pessoas, como você age, como você olha para as pessoas, Então, ter aquela santidade em tudo que você faz, tentar ter aquela santidade em tudo que você faz. Sendo assim, relativamente à modéstia, um homem não deve vestir-se de forma sensual e provocativa. Deve sim renunciar às roupas coladas, curtas ou que de alguma forma retrate o corpo e transmita sensualidade, assim como as mulheres. Para os homens é mais fácil porque eles já têm o costume de usar calças e geralmente calças mais largas, camisas assim mais comportadas. Então fala mais nisso para as mulheres, mas os homens também precisam ter aquela modéstia, não usar roupa cavada, não ir à missa de bermuda,
A gente sabe bem como se comportar. Isso já nos é ensinado desde a nossa juventude, né? Desde a nossa infância. Como os homens podem imitar Maria sem afetar sua masculinidade? Tá? É uma pergunta interessante. A imitação de Maria refere-se às suas virtudes, que, portanto, independente de ser homem ou mulher, né, a gente pode fazê-las, não tem problema, não vai afetar a masculinidade, um homem não vai ficar mais feminino por ser consagrado a Nossa Senhora. Todos nós necessitamos ser santos, e Maria é o modelo acabado de todas as virtudes. A imitação das virtudes de Maria torna um homem ainda mais sólido em sua virilidade. E assim, eu comprovo, gente, porque eu conheci muitos consagrados homens, né, lá no Brasil, até que me ensinaram o método da consagração mais direitinho, porque a primeira vez que eu fiz por conta própria e teve algumas coisinhas que eu deixei para trás. Mas quando eu aprendi realmente como se fazia a consagração de uma forma mais completa, né, eles eram consagrados, se vestiam, eu achava uma gracinha a forma como eles se vestiam, e eu não olhava para eles e achava nada afeminado, pelo contrário, pareciam mesmo homens e homens firmes, homens de fé. Então, Nossa Senhora dá isso para vocês, homens, né? Aquela força de se mostrar, nós somos homens, nós somos os chefes de família, né? E dá todo aquele poder que Deus deu aos homens, porque para cada um de nós ele dá um tipo, né? Para os homens é mais a força, para as mulheres é mais aquela sensibilidade. Então a gente consegue entender bem isso quando nós somos consagrados. Nossa Senhora vai nos moldando para que a gente entenda bem qual o nosso papel. Podemos, depois de consagrados, continuar a possuir gostos mundanos? Por exemplo, gostar de uma determinada banda ou programa que não seja religioso? Depende. Como qualquer pessoa cristã, um consagrado deve evitar tudo que é pecado e ofende a Deus, e buscar fazer tudo quanto possa honrá-lo. Se a música for contra a fé e a moral cristã, devemos rejeitá-la prontamente, do contrário poderemos ouvi-la. O mesmo se diga do programa ou outra atividade. Mas isso não se deve ao fato de sermos consagrados, e sim pelo fato de sermos católicos, que acreditam em Deus e querem honrá-lo com a sua obediência. Por exemplo, assistir a um filme de comédia que não fale mal de Jesus Cristo, né, que não tenha nenhum tipo de blasfêmia. Você pode assistir. Agora, você não pode assistir algum filme que incite a odiar a Igreja Católica ou a blasfemar contra Jesus e Maria. Isso não é bom, né? Porque isso mostra que você simplesmente não liga. Então, a gente tem que filtrar bem o que assistir. Mas não é que precisa deixar de ouvir músicas que não sejam religiosas ou não pode mais assistir qualquer programação que não seja religiosa. Aí vale, né, do bom senso que a gente tem, que Deus nos deu o raciocínio. Como explicar para a família a consagração? Antes de eu responder essa pergunta, para mim eu não expliquei. Eu disse, vocês têm que fazer, eu fiz todo mundo fazer a consagração. Já nesse ponto não estava certo, porque eles precisariam entender o que era a consagração. E eu, naquela euforia, quis que todos fizessem, né? Então, a consagração é um ato pessoal, algo entre a pessoa e Deus. Uma prática aprovada e recomendada pela Igreja, que, portanto, não carece da permissão ou aprovação da família, pois não comporta nenhum tipo de prática que ponha em risco a saúde do corpo ou da alma, ao contrário, nos ajuda a sermos melhores como pessoas, como cristãos, como filhos, como irmãos, etc. Podemos comunicar nossa família e mesmo incentivá-los a fazerem também a sua total entrega a Jesus por Maria. Isso eu fiz. Em se tratando de crianças, estas devem ser preparadas pelos pais ou com o consentimento deles, porque como elas ainda não têm aquele entendimento, mais pleno, como nós adultos temos, elas têm que ser introduzidas a isso, se nós temos que encaminhá-las, E lembrando aqui, que não está na pergunta, na resposta quer dizer, mas tem que ser crianças a partir de 7 anos, ou seja, a partir do momento que eles conseguem discernir o bem do mal, conseguem entender isso, e que sejam batizadas. Isso também serve para os adultos. Para se consagrar de fato, tem que ser batizado, tá bom? Na Igreja Católica. É necessário colocar Maria no nome quando se faz essa consagração. Tem muitas pessoas que se consagram, e colocam depois na frente do seu nome o nome Maria, se já não possuem. Eu, por coincidência, já tinha, então não fiz isso. Meu nome é Fernanda Maria, mas já era. Antes da consagração, sempre foi assim. Aí eles respondem, não é necessário. Trata-se de algo opcional para quem não possui esse dulcíssimo nome no seu. Aliás, o privilégio é todo nosso.
É uma grandíssima graça podermos acrescentar ao nosso nome o glorioso nome de Nossa Mãe Santíssima, pois lá no céu, se perseverarmos na graça, assim seremos chamados, com o vosso nome acrescido com o nome da Santíssima Virgem. Então, se quiserem, podem, mas não é obrigatório. Com quantos anos se pode consagrar? Pode-se consagrar após o uso da razão, mais ou menos 7 anos, né? Então, eu falei que não estava na resposta, mas estava um pouquinho mais abaixo. Então, a partir dos 7 anos, né, a criança batizada pode se consagrar. Aqui fala de preferência depois que aprendeu a ler e escrever, desde que a criança seja adequadamente preparada e seus pais ou responsáveis lhe proporcione uma vida cristã, para que a criança também não caia em contradições e em erros. É necessário que, ao menos de modo básico, a criança compreenda o que está fazendo, né? Porque ela fazer só por fazer é como se não tivesse feito, né? Então, como nós adultos, a gente tem que saber bem, ou adolescentes, temos que saber bem o que estamos fazendo para fazer mais bem feito. Podemos consagrar os bebês por esse método? Não podemos consagrar os bebês ou quem não tenha entendimento por esse método, porque se trata de uma entrega pessoal, ou seja, de uma consagração que a pessoa faz de si mesma a Deus por meio de Nossa Senhora, e que exige um mínimo de consciência e conhecimento do que se está fazendo. E um bebê não tem consciência de nada. Claro que quando alguns bebês, principalmente os católicos, né, quando nascem, a pessoa que vai à missa todos os domingos apresenta o bebê na frente. Isso sim é normal, consagra a Nossa Senhora, mas de um modo assim, menos profundo do que esse. Eles falam neste método aqui, né, que não pode se consagrar porque o bebezinho não vai saber o que está fazendo, né, não vai ser de livre vontade, então tem que esperar ele crescer um pouquinho. É necessário estarmos prontos para nos consagrarmos? Como sabemos se já estamos prontos? O que se exige para podermos nos consagrar é simplesmente sermos batizados e termos o sincero desejo de viver os votos batismais, né? Que é a confirmação dos votos batismais, assim como o crisma também. Fora isso, o que necessitamos é ler e estudar o Tratado da Verdadeira Devoção e fazermos os 30 dias de preparação. Não é necessário nada além disso. Né? Nós temos, então, quando a gente começa a se preparar, quando está chegando a época de alguma festividade mariana e o grupo, né, se entende que quer se consagrar naquela data, nós começamos com antecedência, 30 dias de antecedência, 33 dias de antecedência, a fazer uns exercícios espirituais, que eu tenho aqui no meu canal, os exercícios mesmo, explicando que isso daqui é só o catecismo, né? Só mostra perguntas e respostas sobre essa consagração, para quem tem dúvidas, mas não fala sobre os exercícios detalhadamente. Então, isso a gente pode ver em outros vídeos. E eles falam ler o Tratado da Verdadeira Devoção porque é a forma que você vai entender o que você está fazendo. Você pode fazer os exercícios e pensar, mas por que eu tenho que fazer essas ladainhas, essas orações, ler essas partes da Bíblia? Quando você lê o tratado com antecedência, você consegue entender. O que dizer às pessoas que dizem que não são dignas de fazer esta consagração? Muita gente diz isso, né? Porque surge aquele medo, tipo, eu não vou conseguir ser tão santo a ponto de fazer essa consagração, né? E não é bem isso, é o contrário. Nossa Senhora nos moldará a ficarmos mais inclinados à santidade pela consagração e não esperando que nós sejamos santos para fazê-la, porque senão ninguém faria, né? Eu, por exemplo, estaria fora. Normalmente, as pessoas que assim dizem não sabem o que estão falando. Consagrar-se ou não é uma questão de ser ou não ser digno, pois, rigorosamente falando, ninguém é digno das coisas sagradas, mas Deus mesmo se tornou capaz de recebê-las, assim como a sua graça, né? Nós não somos dignos de receber a Eucaristia, é por misericórdia de Deus, por exemplo, né? Então, tantas outras coisas que nós recebemos por misericórdia, a consagração é uma delas também. Vocês não precisam ser super santos, porque senão, raríssimas as pessoas que seriam consagradas, né? Não é Nossa Senhora que escolhe os que ela quer que sejam seus escravos por amor? Não é preciso um sinal ou uma moção espiritual para podermos nos consagrar? Nossa Senhora já escolheu a todos os seus filhos para se consagrarem e serem escravos por amor. O que é necessário é que nós a escolhamos para ser nossa mãe, mestra e formadora, como determinou Jesus. E fazemos isso por meio desta total entrega ou santa escravidão de amor. Ou seja, desde o ventre da sua mãe, Nossa Senhora já te escolheu. Agora, o que a gente tem que ver é se você aceita o chamado dela, porque todos nós somos convidados a ser consagrados da Virgem Maria. Porque, ele diz aqui, como se diz nas Escrituras, né, Jesus entregou Maria a nós. Ele disse, eis aí tua mãe. Então, eles perguntam, precisamos ainda de alguma confirmação? Se Jesus deu Maria a nós,
né? Sinal que ele quer mesmo, né? Que as pessoas se consagrem. Não precisam ser pessoas especiais, ela não escolhe, ela já escolheu. A gente tem que dizer sim ou não, né? Como um convite, a pessoa entrega para nós para ir a uma festa e a gente diz se vai comparecer à festa ou decide não comparecer, aí já é com a gente. Não seria imprudência fazer essa consagração muito jovem? Imprudência é dispensarmos ou adiarmos meio tão excelente que Deus nos deu para nos ajudar a sermos santos. O quanto antes fizermos, tanto melhor para crescermos no amor a Deus e nos perseverarmos do mal e do pecado. Porque talvez muitas pessoas pensem, mas um adolescente não vai ter aquela maturidade. Se ele tiver o entendimento, ele terá sim, tá? Deus confia muito nos jovens. Tem uma frase de um santo que diz que se o jovem souber a força que ele tem, ele coloca fogo no mundo, mas da forma boa de se dizer, que ele faria grandes coisas, né? E na carta de São Paulo, se eu não me engano, também é falado sobre os jovens, né? Falando para que os jovens sejam corajosos. Então, os jovens sim devem fazer. Como consagrado, corro o risco de passar mais tempo no purgatório pelo fato de ter doado todo o valor satisfatório ou indulgencial dos meus méritos? Isso é um grande medo das pessoas antes de se consagrar, né? Porque pensam, se eu vou entregar todos os meus méritos a Nossa Senhora e não vai ter nada comigo, só vai ter o meu pecado, então eu vou para o purgatório e vou ficar mais tempo do que as outras pessoas. Então a resposta. Como diz São Luís Grignon de Montfort, esse pensamento é fruto do amor próprio e do egoísmo e se destrói por si mesmo. Deixaria Nossa Senhora passarmos mais tempo no purgatório do que o necessário pelo fato de nos termos despojado completamente para mais honrá-la? Claro que não. Ao contrário, ela que é ecônoma de Deus e o banco sagrado, onde seus filhos e escravos por amor depositam todo o seu tesouro espiritual, ela poderá usar os valores espirituais aí depositados para abreviar em muito nosso tempo ou mesmo nos livrar do purgatório. Amemos e façamos o bem da melhor maneira possível e todo o restante confiamos a ela que nos ama eternamente e quer o nosso bem. Então não tenhamos medo do que vai acontecer conosco por causa dos méritos que vamos entregar para ela, porque tudo que nós fazemos e entregamos a Nossa Senhora se torna melhor, mais frutuoso. Quando fazemos essa consagração, precisamos renová-la todos os anos? Sim, é importante renovar todos os anos essa consagração, fazendo novamente os exercícios espirituais. Como temos sempre a tendência de esquecer nossos propósitos, de esfriar o fervor inicial, essa prática nos ajuda a sempre pensar de novo na entrega que um dia fizemos para que possamos vivenciá-la ainda melhor e colher mais e melhores frutos dessa grande espiritualidade. Na igreja também, tem uma data, não estou me lembrando qual agora, mas que sempre vai confirmar as promessas do batismo. Então isso é sempre feito para que nós nunca esqueçamos. Então é bom sim, sempre que você for renovar, refazer os exercícios espirituais, os 33 dias como inicialmente. Eu mesmo sempre faço e sempre renovo a minha consagração como no início, como eu fiz da primeira vez. É possível que uma pessoa que se consagrou por este método se desconsagre? A consagração é perpétua, ou seja, uma vez feita é para sempre, a não ser que o revoguemos expressamente. O que na prática significaria renunciar a Jesus Cristo e à Santíssima Virgem para se entregar ao diabo. Porque se você está em boas mãos e você renuncia a isso, automaticamente você estará do outro lado, não tem um meio termo. Então, se a pessoa quiser, ela por livre vontade pode, mas não vai ser um bom negócio. Quando um consagrado se confessa e o sacerdote dá como penitência rezar por uma determinada intenção, como deve proceder o consagrado uma vez que entregou seus méritos à Santíssima Virgem? Deve cumprir a penitência dada pelo sacerdote na confissão, pois Nossa Senhora, como serva obedientíssima, quer também que seus filhos o sejam. Então, ela nunca vai fazer com que nós desrespeitemos o que um sacerdote disser. Então, se ele der uma penitência para você, cumpra a penitência, não tem problema nenhum. Quem tudo entregou à Santíssima Virgem por esta consagração, pode fazer novenas aos outros santos ou mesmo consagrações como a São José e aos Santos Anjos? Sim, a consagração a Nossa Senhora nos fará ainda mais devotos e amigos dos santos. Podemos sim rezar e nos consagrar aos anjos e santos, pois essa entrega ajudará a fazer de modo mais perfeito todas as boas práticas devocionais. Ou seja, tudo na sua vida, com a presença de Nossa Senhora fica mais bem feito. Então a gente tem mesmo que nos agarrar a essa tão boa mãe e tentar fazer ao máximo com que ela esteja perto de nós. E com essa consagração a gente sente mesmo mais forte que Nossa Senhora está perto de nós.
Então podemos dizer que fazemos voto de pobreza, obediência e castidade ao se consagrar? Não, não fazemos votos de pobreza, obediência e castidade, que são próprios de congregações ou ordens religiosas. Esta consagração pode ser feita por todas as pessoas batizadas que querem ajuda para conservarem, crescerem e perseverarem na graça de Deus, independentemente do estado de vida a qual sejam chamadas a viver, ou seja, qual é a sua vocação. Se é um matrimônio, você não precisa abandonar o seu esposo, abandonar a sua família, você vai viver a consagração como uma pessoa casada. Se é para alguém que vive o celibato, como um celibatário. Se é alguém que é religioso, na vida religiosa, né? Então, independente da sua vocação, você pode fazer e dentro desta vocação, Nossa Senhora estará te ajudando a fazer com que tudo que você faça, os seus méritos sejam mais frutuosos. Então, no próximo capítulo, a gente vai fazer a sexta parte, que é a sexta e última parte do livro, e nós vamos fazer ela em 2 vezes, porque eu acho que até em 3 seria bom, porque a maior parte que tem aqui, tá? E tem uma parte depois no final que eu não sei se ainda é da sexta parte ou se é uma coisa tipo separada, mas eu vou dar uma olhadinha. Se não for 2, serão 3, tá bom, gente? Mas a sexta parte é a maior de todas, como eu olhei aqui. O link na descrição do vídeo mostra a loja virtual onde vocês podem adquirir esse livro e outros livros do Padre Rodrigo Maria, que são excelentes, tá? Para o seu crescimento espiritual. E se vocês quiserem adquirir, vocês podem perguntar, eu imagino que lá eles disponibilizam um e-mail. E perguntar como faz, para vocês que estiverem fora do país, porque eu não sei se esses livros são exportados, tá bom? Mas para vocês que estão no Brasil, basta acessar o site e fazer o seu pedido. Então é isso. Salve Maria Imaculada e até o próximo vídeo.